Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana eu falei com o Vitor. O Vitor é geólogo e trabalha com geoestatística. Ele dá uns conselhos para quem está começando na área e diz por onde você tem que começar a estudar. Dá uma olhada, certamente vai te ajudar bastante aí nos seus estudos. Boa conversa. Oi, Vitor, tudo bem? Opa, tudo bom, Gabriel? Tudo ótimo. Eu convidei o Vitor aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre geoestatística. Ele é geólogo como eu, a gente até se conheceu no ECHEVEG, fez estágio lá, Isso. Já longos anos atrás. E aí eu chamei ele para a gente conversar um pouquinho sobre geoestatística. E a primeira pergunta que eu faço para ele é a que eu faço sempre, né? Como ele chegou nisso, né? Qual foi a sua trajetória até cair finalmente na geoestatística? Então vamos lá. Meu primeiro emprego eu formei em 2012 e logo depois eu entrei na Votorantim Metais, que hoje é anexa dentro da CBA. A CBA era o braço da Votorantim de Bauxita. Até aquele momento, até 2010, 2012, ela era meio à parte do processo. Então ela não tinha passado até aquele momento pela modernização, assim, modernização de método e tal. Por exemplo, o planejamento de lavra ainda era feito de zona de influência, que ali no AutoCAD você faz um quadradinho em volta de cada furo e faz a média. AutoCAD mais Excel era a ferramenta de planejamento lá. Logo que eu entrei nesse programa de trainee e fui para a CBA, né, e aqui em Minas Gerais, a gente começou a fazer esse processo de modernizar os métodos. E, normalmente, as primeiras etapas de modernização de mineração é começar a incluir modelos geoestatísticos, tirar um pouco desse feeling do geólogo, da figura antiga do geólogo que ia lá, apontava por um lado, falava lavra aqui, e começar a transformar ali esse conhecimento em números, porque a linguagem do mercado é número. Então, a gente pegou esse processo e desde 2012 eu comecei a fazer essa modernização. Tinha uma equipe toda para isso, de começar geoestatística, começar a modelagem, começar a controlar de melhor forma a qualidade dos furos gerados. E nesse contexto, eu caí meio de paraquedas na geoestatística e foi uma oportunidade muito boa, porque não foi aquele processo que você cai num processo que já está funcionando. A gente vai desenhando aos poucos. E dentro desse processo de modernização, tinha um contrato com a Federal do Rio Grande do Sul, que hoje é das referências em geoestatística. E tinha esse contrato, e ao mesmo tempo eu fui desenvolvendo muita coisa com o professor João Felipe, que era o professor da URGS e era consultor da empresa. Aí acabou que uma parte desses trabalhos foram usados no que depois eu fiz o mestrado, e desde então eu empolguei com estudar. Aí depois do mestrado eu continuei trabalhando, fiz doutorado e terminei o doutorado agora no meio do ano, em junho. Em 2016 eu terminei o meu mestrado e vi que provavelmente a empresa que eu começaria, empresa que eu estaria quando começasse o meu doutorado, eu ia passar 4 ou 5 anos. E eu queria sair da bauxita para conhecer um pouco ali. Quando a gente conhece só um depósito, o generalizado é o que a gente está acostumado a todo dia trabalhar. Então, vou pro oposto. Saindo da bauxita, provavelmente o oposto ali é o ouro. Aí, em 2016, eu fui para Anglo Gold, comecei meu doutorado, fui fazendo os dois ao mesmo tempo. Em 2018, eu pedi demissão porque eu queria ser só estudante. Fui um ano para o Canadá trabalhar com o professor Clayton Deutsch. Fiquei um ano lá, nunca tive a ambição de morar fora do Brasil por muito tempo, tentar a vida completamente fora, e voltei. Quando eu voltei, eu fui recontratado no Anglo Gold. O pessoal entendeu o motivo que eu tinha ido, e eu tinham gostado do meu trabalho no período que eu passei, e estou lá até hoje. Então é isso, minha carreira de geoestatística é tanto na indústria quanto na carreira acadêmica. É interessante como a gente acaba caindo sem querer em algumas áreas e a gente acaba abraçando elas, né? Para mim foi um pouco com a geotecnia, assim. Acabei fazendo meu primeiro grande estágio de geotecnia, depois meu primeiro emprego foi em geotecnia, e na geotecnia um pouco parecido com o que tu encontrou aí, tu tem que aprender a linguagem dos outros profissionais. Tu não está só entre geólogos falando entre geólogos, tu tem que saber transpor, né, esses dados. E Não, e até eu te perguntar, como que foi essa primeira chegada, né? Você vê que tudo aquilo que tu aprendeu na faculdade, você tem que transpor para uma linguagem que seja acessível para outros profissionais, né? É uma realidade, né? Quando a gente sai na faculdade, profissão de geólogo é estratígrafo,
mineralogista e petrólogo. E você descobre que no mercado de trabalho, só a Petrobras deve ter estratígrafo lá. O resto das pessoas são áreas muito mais focadas, áreas que a gente nem vê na faculdade, tipo especialista em que aquecer. É um negócio que toda vaga que você vê tem uma exigência. E é uma área de conhecimento completamente diferente. E, ao mesmo tempo, essas áreas são muito parecidas, assim, tipo, um cara que gosta de mecânica de rochas, provavelmente também gosta de hidrogeologia, também provavelmente gosta. É área aplicada, área mais pura, tem uma semelhança ali. Eu acho que a gente, quando forma, dá muito peso para a área em si, e, na verdade, os tipos de habilidade de um cara que faz modelagem de maciço, ou um cara que faz modelagem de teor, essas são coisas muito parecidas. E é bem diferente, tanto no mercado de trabalho, não é só aplicar, não é só descrever afloramento e descrever lâmina, tem muito de relacionamento, muita gente diferente trabalhando, então é um novo mundo. A gente passa 5 anos na faculdade, depois a gente passa 5 anos reaprendendo muita coisa. Eu acho que esse é o grande susto, assim. E uma das coisas que eu senti logo que saí da faculdade, logo não, demorou uns anos, eu notei como eu tinha aproveitado mal algumas disciplinas, né? Porque a gente dá, como você falou, a gente dá super destaque para algumas e tem outras que passam meio batido. Uma delas, para mim, é o foco aqui, é estatística, né? Eu tive estatística lá no segundo ano, 1, 2, 3 disciplinas, passou e beleza. E de repente eu chego aqui agora no mercado, até no meu mestrado, no meu doutorado, e eu estou tendo que usar estatística. Eu tô tendo que correr atrás das coisas que eu vi lá no começo da faculdade. Você acha que estatística é o começo de tudo para quem quer estudar geoestatística? Tem que começar pelo básico para depois ir para o aplicado, ou dá para conciliar as duas coisas juntas? Cara, isso vai muito da forma de cada um de aprender, né? Eu sempre aprendi respondendo pergunta. Então, se eu pegar um livro de estatística pura e ler, eu só estou aprendendo a estatística, eu não estou respondendo pergunta nenhuma. Eu acho que o grande segredo, assim, na carreira profissional é ter aquela disciplina de não inventar, não ficar inventando um método. A gente tem mania de ter um problema, tem um dado, abre o Excel e vê o que consegue tirar dele. Tira 20 minutos ali para ler aquele parágrafo de um livro, olhar uns 3 links no Google, que isso vai construindo. E respondendo pergunta é sempre o jeito melhor de aprender. Um monte de coisa de geologia você aprende no trabalho de campo e não na sala. É a primeira vez que você pergunta, eu lembro que alguém falou isso, mas na hora que você está ali no afloramento para resolver um problema, é a hora que você aprende como usar a ferramenta. Então, pelo menos o meu aprendizado foi muito mais de ter a disciplina de toda vez que deparar com uma dúvida, tentar responder aquela pergunta. Aí a gente vai construindo ali tijolinho a tijolinho, uma hora dá uma solidez para depois afundar na teoria. Agora, depois de quase 10 anos como geoestatístico, eu estou começando a ler livros de estatística pura, que eu já consigo ali entender onde isso encaixa no meu dia a dia. Mas isso vai da forma de cada um aprender. Tem gente que tem um aprendizado muito mais linear de aprende estatística, depois entra na geoestatística aprendendo variograma, depois vai seguindo em frente. Pelo menos para mim, o meu jeito foi muito mais espiralado, assim. Vai e volta, e vai, para mim, foi a forma de ir construindo meu conhecimento. E é legal isso, porque, de certa forma, até na educação o pessoal fala mais de trabalhar as coisas de forma interdisciplinar, né? Trabalhar todas as disciplinas juntas, né? Porque não tem como fugir. Você vai estudar uma coisa, tá ligado sempre com as outras que você já viu. Então é uma boa forma também de você entrar num tema que parece tão espinhoso, tão complicado, mas começa pelos assuntos que você já tem uma segurança, né? Parece ser um caminho mais interessante mesmo. Isso, você começa montando quebra-cabeça com as peças que você já tem, né? Você procura uma que encaixa com o que você já tem. É melhor do que virar a mesa e derrubar todo o quebra-cabeça e começar de novo, né? Pecinha por pecinha, tentar entender se é um leão ou se é uma árvore. Você vai tendo uma visão do todo. Eu sempre achei o mais fácil. Exatamente. Esses dias eu até li uma postagem tua lá no LinkedIn e você falava um pouco sobre o software, sobre os modelos, que às vezes muita gente acha que ser um geoestatístico, trabalhar com geoestatística é saber mexer em computador, saber mexer em programa específico, e não é bem assim, você tem que entender o que está acontecendo, né? Isso. Alguns softwares, por exemplo, a de modelagem geológica, o Leapfrog, que é muito famoso, que você tem que ter conhecimento para mexer no Leapfrog é estrutural. Que é uma modelagem geológica, você está pegando um dado e transformando. Mas o software de geoestatística já tem que ter um conhecimento teórico daquilo ali.
A questão, quando você tem a teoria, não é o que você tem que fazer, é só onde que você aperta para fazer o que você quer. Ó, eu preciso gerar um variograma. Aí você procura onde está o variograma que você sabe o que faz. Eu vejo as pessoas dando muito peso para o software em si. E o software, por si só, você não entrega nenhum trabalho de qualidade só porque você sabe mexer no software. Tem uma grande diferença entre o engenheiro civil usar para fazer um projeto e o cara que mexe no CAD. O engenheiro civil usa o CAD para fazer um projeto de um prédio. Mas fazer um curso de CAD, você não aprende a construir um prédio. Eu acho que é esse o caminho, de tentar na academia, principalmente porque os cursos desse software são muito caros. E ver esse desemprego muito alto, ver as empresas desistindo, acho que a pessoa se sente na necessidade de pagar de 4 ou 5 mil reais para um curso que é um preço que você vê que não é um preço para uma pessoa física pagar. Esse é o preço normalmente que uma empresa vai pagar para um funcionário fazer. E eu sinto as pessoas muito ansiosas para aprender o software. Eu acho que, assim, tem uma teoria básica, que normalmente tem uns softwares gratuitos na internet. Você consegue praticar. Então, numa entrevista de emprego, vai falar, ó, eu não sei usar o software X, mas a geoestatística eu conheço bem. Então, com uma semana, um mês, eu aprendo o software. Ainda mais que esses softwares têm o help deles, são muito bons normalmente. Então, você sabendo o que você pesquisa no help, você sempre vai achar a resposta. Logo no meu primeiro emprego, até sou bastante grato a isso, eu comecei a aprender a mexer, exportar o material do CAD para o slide, né, do Rock Science, lá de estabilidade de talude. E aí eu lembro que o meu superior lá, né, o meu coordenador da área, falou assim, não, peraí, antes de começar a aprender no slide, vamos fazer a mão aqui do lado, vamos desenhar o talude, tentar calcular, para tentar entender o que são aqueles parâmetros que você está colocando lá. Depois ainda tu vai fazer a descrição geomecânica lá na sondagem, junta isso com ensaios triaxiais, então tu vai juntando as peças, vai entendendo o que o software está te perguntando ali. E aquilo não viram números soltos, né? Tu sabe o que o software está fazendo, e se tu mudar, de repente, do slide para o slope, você vai saber mexer, porque muda a interface, mas o princípio é o mesmo, né? Aquele pessoal que tem uma agenda escrito passo a passo de como gerar um modelo. Aí vai lá, abre a apostila e vai lá no passo a passo. Não é um passo a passo, a gente coisa que você segue um passo a passo, daqui 5, 10 anos não vai existir mais, porque a inteligência de máquina vai fazer isso automático. Exatamente a diferença da conceituação de modelar uma bauxita ou um depósito de ouro, que é uma coisa que precisa de conhecimento. Aí o botão que você aperta muda. Sim. Então, isso é que é importante. E o próprio software muda. Empresa agora com redução de custo, às vezes resolve que vai mudar o software de um para o outro. Então, acho que cada vez, não sei se vai acontecer, mas o correto é cada vez exigir menos conhecimento de um software específico, mais conhecimento nas habilidades para usar ele. É um pouco como no mundo da programação, né? Tu aprende uma língua, né, de programação, depois de um tempo tu vai ter que trabalhar com outra, mas você sabe mais ou menos como é a lógica da coisa por trás. Então facilita, saber a primeira, facilita tu saber a segunda e assim por diante, né? Na minha área, há pouco tempo, a gente contratou um cara de ciência da computação para começar a automatizar essas coisas de passo a passo. E eu tive que mostrar para a RH e para o meu gestor que não faz sentido exigir que um engenheiro da computação, da ciência da computação, conhecer uma linguagem. Porque a linguagem ele aprende uma semana, a linguagem você aprende no YouTube. Eles têm um background ali que é exatamente essa teoria de algoritmo. Eles sabem o que é um algoritmo, entende como a máquina funciona. Como que você coloca o if, se é igual, você vai usar o Python, você vai usar o C, isso no help do programa você aprende. Entre usar o português e o inglês, a gente dá um jeito, né? Sabendo a base dos dois, você chega lá. Exatamente. Né? Você manda um e-mail em português ou em inglês, você só gasta um tempo para escrever. A teoria é a mesma para escrever nas duas. O que você vai estar explicando no e-mail, tanto faz a língua que você está usando. Uma coisa que eu via muita gente batendo cabeça, principalmente na academia, assim, gente que está começando ali no começo do mestrado, era às vezes tentar adaptar os dados que tinha para um modelo. Mas quando a gente tem que pensar que nem tudo se encaixa nos modelos que a gente tem prontos, né? Então, eu acho que faz parte do processo também a gente entender os modelos que a gente está trabalhando, e às vezes a gente tem que mudar o modelo, né? Nem sempre o modelo vai ser perene para sempre. Eu acho interessante. Quanto mais a pessoa tem bagagem na modelagem, ela começa a simplificar o modelo muitas vezes. Que ela sabe, chega um ponto que o grande perigo de modelo, principalmente no mercado de trabalho, que o número que você entrega vira oficial. Se naquele bloquinho fala que é 12 gramas por tonelada de ouro, a partir do momento que entrega, para frente as pessoas vão assumir aquilo como certo.
Então, tem que ter muito cuidado na resolução, no nível de um detalhe de um modelo. Porque falar que durante um mês de produção você vai lavrar teor X, você provavelmente vai ter um erro pequeno. Mas se você começar a colocar muita precisão, você vai falar que no primeiro turno do dia tal vai gerar um teor Y, e provavelmente não vai acontecer. Então, esse nível de detalhe do modelo, o que é modelável, o que não é, depende muito dos dados que você tem. O modelo justifica os dados, você não fica procurando o dado que justifica seu modelo. Isso é o tipo de coisa que vem com experiência. Também até para ter numa reunião e falar, não, isso não tem como. Os dados que a gente tem não permite esse nível de resolução. O geólogo aprende a dar muito detalhe, vai fazer aquela seção, você faz aquela curvinha, e faz aquela microdobra, você tem uma sondagem de 100 metros e está colocando microdobra de 15 centímetros ali, porque tem aquele carinho que o geólogo tem com os dados. Mas quando você tem um processo de decisão de uma empresa toda alicerçada nisso, a gente tem que começar a ser muito conservador. Tu tem que saber as limitações, não só do seu modelo, mas dos seus dados. Você tem que saber a qualidade desse dado, né? Não adianta botar no modelo maravilhoso um dado que é ruim. O resultado vai ser ruim do mesmo jeito, né? Eu acho que até tu fez uma discussão recente lá no LinkedIn falando um pouco sobre isso, né? Da qualidade, saber identificar a qualidade do seu dado e aplicar isso. Saber reconhecer o que você tem, né, na mão para trabalhar. Isso, você tira o máximo dos seus dados, mas você não tem como colocar muita coisa além de onde seus dados estão. Então, às vezes, em vez de entregar um modelo, a decisão certa é falar para eu sondar mais, amostrar mais e depois entregar um modelo. Porque se não tirar a resolução do modelo. Porque é o que funciona, mas a gente tende, quando sai da academia e que entra na indústria, querer dar muito detalhe, entregar muita coisa. E isso é o que baseia todas as decisões da empresa. Quando você entrega um modelo com incerteza a gente toma a decisão considerando essa incerteza. Quando a gente deixa claro que o modelo não tem a resolução. Então, você vai lavrar 3 áreas diferentes, porque uma erra um pouco para cima, uma erra um pouco para baixo, e provavelmente a sua produção está flat, como esperado. Mas se você entrega um modelo ultra detalhado, as pessoas vão tomar decisões ultra detalhadas, vão ter planos ultra detalhados para esses dados. E é o limite da modelagem na hora de falar, não, o modelo não consegue responder essa pergunta. É complicado, mas eu acho que essa é a lição mais importante, você saber a qualidade dos dados e você não pensar em modelos como algo mágico, nem o software como algo mágico. Tu não vai jogar dados lá e vai te dar uma resposta maravilhosa. Você tem que saber olhar aquele dado e saber a qualidade dele para o seu problema. Ele responde ou não o seu problema? Qual que é a incerteza que ele traz, né? Eu acho que isso é fundamental para qualquer um que está começando. Eu até aproveito e já deixo uma pergunta bem aberta agora para você, que é para quem está começando. Por onde tu acha que a pessoa tem que começar? Lógico, é uma coisa muito pessoal, cada um tem o seu método de estudo, mas o que você acha que é mais importante para quem está começando prestar atenção, né, e fazer sua trajetória a partir daí? Cara, o jeito que eu aprendi, eu sempre achei livro mais difícil de entender, porque livro tem uma precisão terminológica e começa a usar muita nomenclatura estatística. Quando você já está no nível mais avançado, você é exigido de usar essa nomenclatura, essa consistência estatística, mas a gente na faculdade não aprende. Então, eu sempre aprendi por introdução de mestrado e de monografia. Porque o que o cara está escrevendo um texto, uma monografia, ele está aprendendo para começar a colocar no papel. E ele também não tem essa precisão, esse rigor estatístico. Então, dentro daquele aprendizado que é muito mais espiral do que linear, eu fiquei lendo um monte de introdução, de principalmente trabalho de graduação e de mestrado. Doutorado, o cara já está um pouco à frente. E lendo 3, 4 vezes a mesma história, com 4 pessoas diferentes contando, e vai se alicerçando, e muito marca-texto. Eu acho que depois de um ano lendo, assim, interessado, que eu comecei a ler a tese em si, o que é a metodologia do cara e os objetivos do cara. No início eu pegava aquela introdução, que o cara dá um resumo, e principalmente contraste. Contraste ajuda muito a aprender. Eu lembrando, por exemplo, em geologia, você aprende muito ígneo quando você começa a aprender metamórfica, porque você começa a comparar um processo com o outro. E da mesma forma, quando normalmente esses trabalhos, a gente começa a comparar. Dentro da argumentação científica, o cara vai comparando os métodos. Então, às vezes, eu aprendi krigagem, por exemplo, que é um método, quando o cara está discutindo simulação. Simulação é necessária por tais limitações da krigagem. Aí eu, então tem esse problema. Então eu aprendi também muito como contraste, um contraste entre um método e outro.
e normalmente monografia e mestrado que tem esse contraste, porque o livro é muito separadinho. O livro vai ter ali a crigagem e depois a simulação, e às vezes é sutil o porquê usar um ou não usar outro. Então, para mim, normalmente, sempre aparece uma pessoa ou outra me mandando uma mensagem. Ah, como que eu faço para começar a geoestatística? Eu falo isso, procura mestrado de um tema que parece interessante, de alguma coisa mais próxima sua. Se nunca trabalhou com dado 3D, usa dado 2D. Dado 2D, por exemplo, de amostragem de solo. A gente já sai da faculdade um pouco mais entendendo uma amostragem de solo, uma amostragem de canal, amostra de afloramento de uma campanha de prospecção, já é uma coisa mais fácil. A sondagem, que já é uma coisa que é o dado base da mineração, às vezes até é difícil mentalmente entender o que é aquela sondagem, como ela está feita, como que estão os dados, porque a gente não estuda sondagem na faculdade. Então é isso, pega ali aquela pecinha do quebra-cabeça que você já tem, o que você tem uma formação melhor, e vai procurando mestrado, vai procurar graduar, vai procurar trabalho de graduação, quando tiver um termo, procura na internet e vê ali 10, 12 links, qual que escreve na linguagem que você entende. Eu acho que dessa forma foi pelo menos assim, os 2 primeiros anos, o meu primeiro ano trabalhando em geoestatística, o que me guiou. A curiosidade nos move como cientistas, né, como geocientistas, como qualquer profissional das ciências, e também nos move a aprender, né? É a curiosidade que nos faz querer aprender, que nos faz querer evoluir. E aí o melhor caminho é ir justamente aprender com quem acabou de aprender, com quem está dando os passos aos poucos, né? Porque está tudo mais próximo. A melhor hora para aprender é antes da prova, que aí você pergunta o que não entendeu, o cara que está estudando acabou de aprender também te explica. Porque a base de conhecimento, o salto dele para o seu de conhecimento é muito curto. Então a linguagem de um está parecido com o outro. Exemplo de gente muito velha na área normalmente não ajuda em nada. O cara, não, vamos usar o exemplo de tal coisa. Aí o cara começa a usar uns exemplos, já tem que ter todo um background para entender o exemplo dele. Mas o exemplo do cara que está no grupo de estudo para a prova final da faculdade, todo mundo parecido ali. O exemplo que o cara dá pode nem ter o rigor científico correto. Vai ter um monte de... Mas é o que aprende, é importante aprender. Depois você tapa esse buraco de teoria errada e no futuro. E até uma forma do pessoal começar a estudar junto, né? Sei lá, faz um grupinho aí de estudo, todo mundo mais ou menos no mesmo nível, todo mundo vai acabar conversando mais sobre o tema. Às vezes o que falta é isso, ter com quem conversar, né? Tem com quem falar, tem com quem ouvir, porque aí, de repente, como tu falou, tu leu 1, 2, 3, 4, 5 trabalhos, lá no sexto, pô, já li isso aí tanta vez, eu não aguento mais ler a mesma coisa. Por quê? Porque aquilo já está consolidado, né, na cabeça. Eu faço isso agora no meu doutorado mesmo, fazendo revisão bibliográfica num tema que eu não entendo nada. Estou mexendo com bibliometria, que também é um banco de dados gigante, você tem que fazer estatística em cima, aplicado à produção científica. Mas eu não sei direito como funciona, quais são as leis, as teorias. Aí li uma vez, essa semana eu fiz isso. Cada dia li um artigo diferente. Cara, chegou na sexta-feira, eu já, de novo isso, tá? Isso aqui eu já li lá no primeiro, no segundo, no terceiro, e pronto, está consolidado na tua cabeça. E tu vai pro próximo tema. Então, eu acho que é uma boa forma, um bom conselho, falar sobre isso, conversar sobre isso com pessoas e também ler quem acabou de aprender isso, porque aí você vai consolidando o conhecimento. Né? E aquela coisa, se leu só uma vez, provavelmente você vai esquecer. Mas se só um cara de 20 livros citou aquilo, talvez aquilo não é tão importante. O ponto que de 20 livros, 19 falou, é o que provavelmente é um ponto importante. Que até outro problema de quem tenta estudar muito autodidata. Às vezes pega um livro e gasta muita energia num capítulo que nem é importante na área, ou é uma opinião muito pessoal do autor, e quando você já distancia um pouco mais, você vê que aquele capítulo nem faz sentido, nem devia estar ali, ou no contexto histórico do livro, em 1980, aquilo era muito importante. Já a estatística tem isso. Tem o livro do Jornal, que eu acho que é de 76. Ele tem capítulos de integral sêxtupla. Mas por quê? Porque na época não existia computador, você tinha que resolver o teor num cubo através de integral. Aí tem integral tripla, em alguns casos você virava uma integral sêxtupla. Aí o cara que quer estudar autodidata vai pegar um livro de cálculo e querer aprender aquilo, porque, o segundo capítulo do livro é isso, é a base. E eu só olho e acho engraçado, não vou ler isso aqui, não. Exatamente. E esse de pegar livros mais básicos, pegar trabalhos mais básicos, normalmente ninguém trabalhando no trabalho de graduação vai colocar essa integral no trabalho.
E até a aplicação, né? Tu trabalhar numa coisa bem aplicada ao que você precisa é mais fácil, porque, pô, estatística tá em tudo. Tem bioestatística, tem estatística econômica, financeira, né? O pessoal da sociologia, todo mundo usa estatística. Então, você Sim. filtrar um pouco na aplicação vai te facilitar bem mais também. Então, já é outro enfoque para você dar. A estatística é uma ciência gigantesca. É igual o cara, a gente falando na geologia, o cara quer estudar fóssil e não, vou estudar de forma formal. Aí começa a estudar a ígnea. É uma área de conhecimento, é uma ferramenta da geologia, mas para a pergunta que você tem, aquilo provavelmente não vai ter muita aplicação. E quando a gente tenta estudar sozinho, sem um guia, que eu acho que aí é a figura importante do professor, é saber nem sempre a ordem do livro é a ordem do aprendizado da pessoa. A ordem do livro é muito a ordem mental que o autor acha que seria a certa, mas é muito pessoal isso, é uma percepção muito pessoal do autor, né? Específico. Exato. Tá, Vitor, a gente está indo aí para 20, quase 30 minutos, eu não vou te estender mais, tem bastante coisa aí para fazer, mas aí eu queria que você deixasse uma última mensagem aí para o pessoal que quer, já deixou, né, o caminho aí que você acha mais simpático, mas se tiver alguma sugestão aí de conteúdo, de material para ler, site, etc e tal, ou alguma coisa para acompanhar, é sempre bem-vinda, toda ajuda é bem-vinda aqui, que essa seja uma primeira conversa até de outras que possam surgir. Claro. Os conteúdos que eu acho muito bom, tem um blog do professor Yamamoto, que é o professor, eu acho que ele é aposentado pela USP, que se eu não me engano chama Geocrigagem. Ele tem um blog que explica o básico do básico. Tem um site americano que chama Geostatistical Lessons, que é associado à Universidade de Alberta, que também já tem um conteúdo, muita solução para problema. Ele passa por uma teoria, mas principalmente como tratar valores anômalos no seu banco de dados, como tratar variogramas em tal situação, que é bom para responder perguntas específicas que a gente tem. E o professor João Felipe, da Federal do Rio Grande do Sul, foi o meu orientador, eles têm os vídeos no YouTube das aulas introdutórias dele. Deve ter ali vídeos de 12 horas quase, porque é uma semana ele dá esse curso compacto. E eu acho que serve muito como esse norte de saber pegar esses materiais, estudar e fazendo ali um ping-pong entre um e outro. Assiste o vídeo do professor João Felipe e, na dúvida, vai no blog do Yamamoto. Eu acho que dificilmente você acha alguém, um outro ser humano, que explique exatamente do jeito que seu cérebro processa. Então, sempre indo e voltando, assistir várias vezes. Eu acho que depois de 6, 7 anos, quando eu já estava quase finalizando meu doutorado, eu assisti uma aula introdutória de introdução à geoestatística e eu aprendi muita coisa. Tinha muita coisa ali sutil, que na primeira vez que eu assisto, que eu estou vendo a fotografia geral, eu não pego esse detalhe, essa sutileza. Mas na segunda vez eu vejo, na terceira você ainda tira coisa. Então, sempre entender que não vai aprender de uma forma linear, que o capítulo do livro que você já leu, você já sabe, e você vai conseguir absorver tudo do seguinte. Vai e volta um monte de vezes, procura um monte de gente contando a mesma história, que é assim que a gente vai aprendendo. É isso aí, Vitor. Não tem erro, cara. É um processo e cada um tem o seu, né? Tem que saber adaptar as suas limitações e potencialidades ali. Te agradeço bastante por ceder esse tempinho aí para a gente conversar. Fico à disposição aí para a gente conversar sempre que você quiser. E obrigado, cara. É isso aí mesmo. Valeu mesmo. Prazer, um grande abraço aí e à disposição. E quem tiver dúvida aí, procura o meu contato, alguma coisa, que é um prazer responder. Eu vou botar todos os links que tu comentou aqui na descrição. Depois, aí quem quiser é só correr aqui na descrição do vídeo, vai ter todos os links, é só clicar aí. Valeu mesmo.